Quem nele confia jamais será abalado. Graça e paz, irmãos. Tá tudo bem com vocês? Vamos ler Romanos no capítulo 10, dos versículos 11 ao 13, que é o nosso estudo continuado do livro de Romanos. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muitos tentam ler Isaías e não veem ou não querem ver a exposição gloriosa da passagem messiânica citado pelo profeta Isaías no capítulo 28, no versículo 16, que Paulo expõe. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. E é exatamente isso que Paulo deseja mostrar aos judeus e também aos gentios, que quem está com Deus, nada o abala, nem a morte e nem as tribulações. É quando nos vem à mente Lucas falando em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, e apedrejaram a Estevão, que estava clamando, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com alta voz: Senhor, não os culpe por este pecado. E tendo dito isto, morreu. A paz de Estevão era tanta que, mesmo diante de uma tristeza em ser apedrejado por seus irmãos judeus, ele ainda intercede por eles. Isso é confiar no Senhor e jamais ser abalado, inclusive pelo mal que estava contra a sua vida. Outro exemplo é Jó, que mesmo abalado pela tristeza e uma pessoa de confiança dele, sua esposa, manda ele amaldiçoar Deus e morrer. Contudo, quando o homem tem integridade, é justo, reto, fiel e temente a Deus, esse se desviava do mal. E foi assim que Jó se desviou desse mal que vinha da boca de sua esposa. E em Jó, no capítulo 2, versículo 10, ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Para Deus não há diferença, irmãos, seja judeus ou gentios, pois todos são criaturas dele. Ele é Deus e Senhor de todos. Porém, a diferença é quem o invoca, quem o busca. Por isso, Paulo falou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se o judeu ou gentil invocar o Senhor, se ele buscar sua presença e crer em Jesus, esse será salvo. Isso é a diferença, irmãos. Como diz Paulo à igreja de Corinto, lá ao lermos 1 Coríntios 1, 2, diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que maravilha, né, irmãos? Quem invocar o Senhor Jesus, esse será salvo. Isto eu poderia dizer que esse nunca será abalado. Se lemos também em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, diz: foge também dos desejos da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. É razoável dizer que os que invocam o Senhor Jesus, esse será salvo e nunca será abalado.
Enfim, irmãos, Joel também no capítulo 2, o versículo 32 diz: E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, clamar por ajuda e, portanto, orar, será salvo. A primeira passagem na qual encontramos essa expressão está em Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Então, todos os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, irmãos, invocar o nome do Senhor significa orar ao verdadeiro Deus, confessando que Ele é o Senhor, isto é, reconhecendo seus atributos essenciais e incomunicáveis. Sendo assim, quem nele confia jamais será abalado. Possamos então, irmãos, confiar naquele que nos salvou, em Jesus Cristo, e estando com Ele, jamais seremos abalados. Por isso, devemos invocar o Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse privilégio de chegar a Deus em Teu nome. Muito obrigado, Deus, por nos receber. Sabemos que se nós cremos no Senhor, em Jesus Cristo, nós não seremos abalados. Sabemos que se nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, confiarmos neles, temos o Senhor como nosso Salvador, jamais seremos abalados. E se também confiamos que o Espírito Santo é o Espírito de Deus e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, jamais seremos abalados. Por isso, nós confiamos no Senhor, porque quem nele confia jamais será abalado. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. E até amanhã, se Deus nos permitir.